Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sejam bem com a graça de Deus. Pessoal, olha só, nós falamos ontem. Ontem eu estava bem contente, bem feliz, porque vi alguns vídeos, tá? Ouvi alguns áudios, vi algumas planilhas e isso me deixou bem alegre, tá? Com o que pode acontecer com o Brasil. Pena que eu não posso falar aqui, mas eu peço a vocês que entrem lá no canal do Telegram, tá certo? Em breve eu estarei liberando alguma dessas coisas lá, tá certo? Peço de novo, entrem no canal do Telegram. Agora, ontem nós falamos sobre a equipe de transição, falamos sobre os nomes que estão sendo colocados nessa transição de governo que parece mais um pesadelo. Pois é. E a coisa tende a piorar, tende a piorar. Por isso que o brasileiro está indignado e é por isso que o brasileiro está nas ruas. E hoje eu vou mostrar mais coisas para vocês que vão com certeza te deixar indignado. Peço a vocês, recortem o vídeo, envie para amigos, envie para aquelas pessoas que ainda não se decidiram, tá? A sair para lutar pelo Brasil. Peço que vocês enviem para elas, para que elas tenham noção do que está acontecendo com o país. É simplesmente lamentável. E olha que nem é o governo ainda. Agora, imagine se esse governo chega a sentar na cadeira do Planalto. Ah, gente, aí você pode apostar que vai ser algo tenebroso que vai acontecer aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês o motivo. Peço que você assista o vídeo todo. Desculpe a voz que está um pouco ruim ainda, a garganta não está 100%. Então eu peço desculpa a vocês aí. Fique até o fim do vídeo porque você vai ter que mostrar isso para os seus amigos, tá certo? Logo depois da nossa vinheta eu vou pôr as notícias na tela. Pois é, meus amigos, pois é. A coisa tende a piorar caso não seja feito nada nesse país. E vocês sabem do que eu estou falando, não posso entrar em detalhes aqui, como eu falei. Tenho que preservar esse canal de comunicação com vocês. É algo muito importante. Gente, eu vou fazer aqui eu fiz um catado de notícias para que vocês entendam bem aonde o Brasil está indo. Tá? E não demora muito para chegarmos na situação da Argentina, caso nada seja feito. Prestem muita atenção nisso, tá? Vou colocar aqui na tela. Vejam só, deixa eu só voltar aqui. Só 8 dias e Guido Mantega já deixou a equipe de transição. Aí todo mundo vai falar assim, ó, melhor. Não, gente. Vai dar no mesmo tamanho, porque quem for pro lugar vai ter o mesmo nível de incompetência ou até mais. Isso é um fato. É só você olhar os nomes da transição. Isso merece um claro destaque. Olha os nomes do governo de transição. Aí você vai ver o tamanho do abismo que o Brasil está entrando. Novamente, né? Ele deixou o cargo e ele justificou. Ó. Mas ao deixar o cargo, Mantega justificou a decisão culpando adversários políticos por tumultuar e criar dificuldades para o novo governo. Você sabe por que estavam tumultuando e criando dificuldades, segundo ele? Porque ele foi autor das pedaladas fiscais. Pois é. E ele está inelegível, não pode ocupar cargo público. E ele estava ocupando. Mesmo que não fosse remunerado, tá? Em face de um procedimento administrativo do TCU que me responsabilizou indevidamente enquanto ministro da Fazenda por praticar nessa hora. Se você for lá no presídio perguntar para os presos, todos eles são inocentes, tá? Enquanto o ministro da Fazenda por praticar postergação de despesas no ano de 2014, as chamadas pedaladas fiscais. Aceitei trabalhar na equipe como colaborador não remunerado, sem cargo público, para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por 8 anos. Destrecho da carta obtida pela Folha de São Paulo. Em outro trecho, Mantega disse isso aqui, ó. Mesmo assim, essa minha condição estava sendo explorada pelos adversários, interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo. Detalhe, os adversários não fizeram nada até agora. Se tem alguém criando dificuldades, é o caráter
eleito, esse sim traz dificuldades. Mas não foi falta de aviso. Vocês vão ver mais para frente aqui no vídeo por que não foi falta de aviso. Vejam só, mais notícias aqui, ó. Olha só, quem é o candidato a ser diretor da Polícia Rodoviária Federal. Fabrício Rosa, olha aí, o voto do cara é secreto, né? Tá aí. Ele que foi filiado por 7 anos ao PSOL. Ele disputou o cargo de vereador em 2016, 2020 e para o cargo de senador em 2018. Tendo perdido, óbvio. Por razões óbvias, ele perdeu as 3 eleições, tá? Em sua descrição no Instagram constam as seguintes informações. PRF, fundador dos policiais antifascismo. LGBT, doutorando, produtor cultural da Esperança sobre Rodas, fazedor do Solidarista Goiânia, petista. Esse eu creio que seja o pior dos adjetivos dele. Assumidamente homossexual, em seu site consta que Fabrício é um dos diretores do RENOSP LGBT, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQI+, tá? Essa sigla gigante aí. Formada por policiais gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais que combatem a LGBTfobia. Tem mais, ó. Vamos colocar umas fotos dele aqui. Olha só. Um cara que é a favor da liberação das drogas. Tá aí, ó. Aqui a foto, ó. 14 de setembro, tá? Então você vê o nível das pessoas que estarão compondo os cargos públicos. Lamentável, né? Temos mais aqui, ó. Veja os empresários, e aí eu vou entrar num outro assunto, não tem a ver com o governo de transição, mas vejam só, empresários tiveram contas bloqueadas. Foram 43. E eu quero abrir um parênteses aqui, peço que vocês entrem lá no Pleno News. Eu vou estar enviando no canal do Telegram esses nomes aqui, porque essas empresas e essas pessoas vão precisar de muito serviço, vão precisar, tá, de ajuda, porque estão com as contas bloqueadas. Então eles precisam vender os seus serviços, precisam vender os seus produtos, tá? Precisam de contratos. E eu peço encarecidamente a quem puder ajudar, quem for contratar aí, dê preferência para eles, que estão sendo aí sim perseguidos, tá? Então eu vou mandar aqui para vocês lá no canal do Telegram, tá certo? Porque eles vão precisar de muita ajuda. Esse aqui eu tinha deixado separado justamente por meio do vídeo, que é para vocês verem aí, tá certo? Agora vejam só, temos mais. Vamos voltar para o governo de transição. Risco Brasil sobe 5,6% com PEC do rombo. Risco é medido através de papéis que protegem os investidores de um eventual calote da dívida pública brasileira. Agora, tudo bem, 5,6%, é o fim do mundo? Não, não é. Ainda não é o final do mundo, tá? Mas o risco tende a ir subindo gradativamente, conforme for acontecendo essas cagadas que estão acontecendo aí, as falas deploráveis de um certo... eu tenho que pensar bem nas palavras que eu vou me referir. Um certo anjo, um anjo caído. O que esse anjo anda falando, anda afastando investidores do Brasil, faz o dólar subir. Por consequência, o que vai acontecer? Os juros vão subir, porque o governo, para poder ter esse rombo de 200 bilhões, ele vai ter que imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, a inflação vai subir. Para conter a inflação, ou se eleva os juros, certo? E aí a inflação vai dar aquela reduzida, só que o que nós vamos pagar com juros será muito maior do que esse rombo de 198 bilhões, certo? Se não aumentar os juros, vamos ter inflação. Quem é que sofre com a inflação? É o ricão? É a Anitta? Não, não é. São os políticos? Não, não são. Você acha que o Felipe Neto vai sofrer com a inflação? Claro que não. Quem vai sofrer com a inflação? O lado mais fraco, o elo mais fraco da corrente. Povão. Por quê? Ele vai receber, vamos receber um auxílio do governo.
Mas aí os preços começam a subir. Aquele auxílio que o governo está dando já não vai ser suficiente e ele vai continuar na mesma situação ou até pior. E aí o governo vai fazer o quê? Olha, precisamos aumentar, porque isso não é mais suficiente. Ainda vamos ter mais inflação e o pobre sofrendo mais. Sempre vai sofrer o pobre. O rico não sofre com inflação, até porque o rico ele tem opções de investimento, ele tem conhecimento do mercado. Então ele sabe usar os produtos financeiros para o quê? Para não perder com a inflação. E ele ainda pode guardar. O pobre não ganha o suficiente para guardar todo mês. Além do que, você vai receber uma vez, 2 vezes no mês, quando você tem um vale no dia 20. Você vai receber 1 ou 2 vezes no mês. Nesse período que você está sem receber, a inflação já comeu parte do seu salário e você vai perdendo certo poder de compra mês a mês. Você vai pagar a conta, mas para esses que vão pagar a conta, é só falar assim, ó, faz o L. Faz o L que tá tudo certo. Vai aparecer um monte de picanha na sua mesa, tá? É esse aí. Temos mais notícias, tá? Vejam só, o grande golpe da história não foi eleger o Lula, tá? O Lula ele foi usado porque eles já estão preparando o quê? Olha só. Alckmin pode assumir a presidência logo no primeiro semestre de 2023. E é por isso que o queridinho de George Soros já tem um integrante, certo, da Open Society lá no governo de transição, na equipe de transição. Porque esse é o queridinho, esse que o mercado quer, é esse que o George Soros quer, esse que os mega investidores querem. É Geraldo Alckmin, não é o Lula. Logo, eles vão fazer de tudo para a situação do Brasil piorar o máximo possível no menor tempo. Para o quê? Olha, estamos nos preparando porque vamos ter um impeachment pela governabilidade, pela estabilidade do Brasil, para fazer uma pacificação do Brasil. Esse é o grande X da questão e é por isso que as pessoas estão na rua, para evitar exatamente esse tipo de coisa. Tá aqui, ó. Já há nos bastidores de Brasília um forte movimento para que Alckmin faça sua equipe pensando em um possível tropeço econômico do governo Lula já nos primeiros meses de 2023. E vai acontecer. Isso é fato, tá? Isso poderia ensejar um impeachment de Lula com um grande acordo nacional pela governabilidade e estabilidade do país, tá? As declarações de Lula têm assustado o mercado financeiro e o mundo. O próprio Alckmin demonstra preocupação com a quantidade de nomes e pessoas que tiveram problemas no passado com a justiça e foram indicadas pelo PT para a transição. O engraçado é que até o Alckmin teve, né? Diversas denúncias aí. Pois é. Mas, se Lula chegar a sentar na cadeira, tá? O que pode acontecer? Ele vai ter um Congresso provavelmente contra ele. Ele não vai ter a maioria no Congresso. Tanto que ele tá louco negociando com a União Brasil para ver se consegue formar uma base. Mesmo assim, não seria suficiente para ele aprovar, tá? Muitas das coisas que ele quer, inclusive uma PEC, não seria o suficiente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar governar, legislar pelos aliados dele, os amigos dele, tá? Da corte. Olha só, vou dar só um exemplo. Vou dar só um exemplo do que o STF faz. Legisla no lugar do legislativo, tá? Aqui, ó. STF vai decidir sobre isso aqui. Certo? Aí cabe o que ao Congresso, certo? Ao Congresso que irá assumir no ano que vem. Cabe fazer uma lei específica contra isso aqui. Exatamente contra isso. Não se pode deixar que o STF legisle no lugar do Legislativo. A luta vai ser grande. É claro, temos a esperança de que as coisas melhorem no país, se é que vocês me entendem.
Temos feito grandes cultos ao ar livre. Inclusive, fiquei doente porque participei desses cultos ao ar livre, com frio, com chuva. E nós estávamos lá tomando chuva, fiquei doente. Pô, fiquei ruim pra caramba, mas vale a pena, gente. Vale a pena. Esses cultos estão valendo a pena. Pode apostar. Tá? Pode apostar. É uma pena que eu não posso falar tudo que eu penso, mas você pode ter acesso a isso lá no canal do Telegram, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo culto.